Essa questão da autonomia do Banco Central, eu provoco muito essa questão, exatamente pelo motivo que o André estava falando, né? Porque quando a gente fala que é independente, que é autônomo, etc., fica parecendo uma coisa meio imaculada, totalmente técnica, que são caras que se debruçam em equações e não falam com ninguém. E não é verdade. Essas pessoas são muito próximas das mesas de operação de tesouraria. O que quer dizer uma mesa de tesouraria? Vocês devem ouvir isso o tempo inteiro. Mesa de tesouraria é quem faz as apostas nos bancos para o dinheiro dos banqueiros. É o dinheiro deles, da casa, né? Então, são essas pessoas que operam o dinheiro dos donos dos bancos que têm um contato super próximo. Sempre tiveram, né? Com os diretores do Banco Central e com o presidente do Banco Central. E aí fala que não, pô, é independente. Calma aí, independente como? Mas o ponto que eu ia falar é o seguinte, André. Não dá para negar a importância de discutir essa questão da taxa de juros. E eu digo mais, tem uma coisa que é engraçada, que é o seguinte: o Banco Central, ele é o cara que preenche o cheque, mas quem paga é o governo, né? É o Estado que paga, mas o cofre que vai bater é o cofre lá do Ministério da Fazenda. Então, se o cara estiver errando o cheque que ele está preenchendo, estiver preenchendo um cheque muito mais caro do que ele deveria, porque ele é incompetente, por exemplo, quem paga esse preço político, quem paga esse preço de não entregar, né, aquilo que prometeu para o país, é o Haddad, é o Lula, a Tebet, essa turma toda. Então, o que eu acho que é muito ruim é essa turma que vem criticando o debate da taxa de juros. Eu acho que o Lula está certíssimo de trazer esse ponto para o debate, que é o seguinte: é tão simples quanto o seguinte: tem algum outro país que pratica a taxa de juro real do Brasil, que tem a mesma situação fiscal do Brasil, que não é explosiva, não é um horror, não é nada disso, que tem um CDS, que é um risco país que não é explosivo também? Tem algum país que pratica? Não. Então vamos perguntar por que está fazendo esse negócio. Você não acha que a discussão é boa? Eu acho perfeita e ela tem que ocorrer, e eu louvo o presidente Lula por levantar isso corajosamente, porque a gente sabe quão incendiário é esse tema, principalmente num país em que o mercado financeiro ele tem poder de veto, né? Ele não elege ninguém, mas ele tem poder de veto. E eu acho fundamental trazer essa discussão à baila, porque se a gente pegar o comportamento da taxa de juros, a gente vai ver que ela é bem assimétrica. Então, quando ela caiu, a gente precisou de uma pandemia para derrubar a taxa de juros para 2%. Só que agora que ela sobe, ela tarda a cair, mesmo que haja uma série de indicadores, principalmente da economia, na área de preços, já mostrando uma desaceleração dos preços. Só que aí entra a narrativa de que existem elementos associados ao ambiente fiscal que estão nutrindo ou estão justificando a manutenção da taxa de juros. Mas aí eu pergunto, né, na linha do que você levantou, Eduardo, se o Banco Central é autônomo, por que ele está falando sobre política fiscal? Ele deveria ficar dentro do quadrado dele. Ele não tem que interferir. O Roberto Campos Neto, ao longo de todo o seu mandato, ele foi várias vezes, né, junto à Câmara, ao Supremo Tribunal, falar sobre política fiscal, e não cabe a ele fazer isso. E o último ponto, que agora vai ser a nova discussão, é a questão da meta de inflação. Então a gente viu, né, o Lula, como grande liderança, articulou, né, uma insurgência contra o nível da taxa de juros. Não é contra o Roberto Campos Neto, não é contra o Banco Central, é contra o nível da taxa de juros. E ele levantou esse debate dizendo: isso está asfixiando a nossa economia. Ele não está dizendo que reduzir os juros vai automaticamente fazer a economia crescer, mas se não reduzir, não tem como crescer. E aí o ponto final que a literatura tem mostrado é que elevar a meta de inflação, na verdade, causa os efeitos opostos ao que os supostos técnicos do mercado financeiro vêm defendendo. Tem estudos que mostram que subir a meta de inflação diminui a taxa de juros real, aumenta o crescimento do PIB e, pasmem, melhora as contas públicas, o que não é surpreendente, porque, como o Eduardo colocou, né, o Banco Central assina o cheque, mas quem paga é o Tesouro. E esse é um outro fator limitante da autonomia do Banco Central. O Banco Central mexe na taxa de juros e afeta o poder executivo de quem ele deveria ser independente ou autônomo operacionalmente.